Graça e paz, queridos, estamos aqui, Monte Carmelo, na verdade um sistema de montanhas parecido com a Serra do Mar no Brasil, e nós subimos a um ponto que hoje aqui tem uma igreja. Aqui você vai ver que tem uma estátua de Elias levantando a espada contra um dos profetas de Baal. Essa passagem está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do capítulo 18, quando o povo de Israel se desviou do Senhor. Quando a liderança se desvia, a bênção do Senhor vai embora. Então Acabe se casa com Jezabel. Jezabel era uma mulher da Sidônia, na verdade ela era síria, e ela servia a Baal. Baal era uma entidade maligna, conhecida como Deus da chuva, como Deus da fertilidade. E então essa mulher trouxe a adoração de Baal e excluiu, deu um cartão vermelho para a adoração que havia a Deus aqui em Israel. O mais importante é que toda vez que Deus levanta um profeta, vocês vão ver isso, é porque o povo se desvia. Deus não fica levantando profeta, é só quando o povo se desvia da palavra. Elias se levanta por quê? Porque o povo se perdeu. Então você vai ver que toda vez que em Israel há uma separação, um afastamento de Deus, Deus levanta um profeta, e assim aconteceu com Elias. Elias ora, e então o céu, ele se fecha por 3 anos e meio. Em Tiago capítulo 5, a partir do verso 14, ele fala sobre isso. Elias era um sujeito semelhante a nós, com as mesmas paixões que nós. Ele orou, e o céu fechou por 3 anos e meio. Ele orou de novo, e o céu se abriu. Essa passagem bíblica, ela traz algumas revelações para a gente importantes. Em primeiro lugar, Elias está lutando contra 2 tipos de espíritos. Jesus vai falar para a gente, em Lucas capítulo 9, ele vai entrar numa cidade, um povoado samaritano, e ele manda os discípulos, Tiago e João, antes. E Jesus não é recebido lá. Isso está capítulo 9, versos 51 a 54 do livro de Lucas. E aí ele fala o seguinte: eles não quiseram nos receber, vamos orar para que Deus mande fogo do céu e queime os samaritanos. Jesus diz o seguinte: vós não sabeis de que espécie de espírito vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir almas, mas veio para salvar almas. Aleluia. Na verdade, Jesus está fazendo uma referência, os discípulos também, a essa passagem de Elias. Aqui Elias levanta um desafio, e esse desafio nós vamos construir 2 altares aqui, e o Deus que respondeu com fogo, lembre-se disso, o altar é um lugar onde o sacrifício é queimado. Todo sacrifício deve ser queimado. Deus já havia levantado outros altares, só que nesse momento os profetas de Azerá, os 400 profetas de Azerá e os 450 profetas de Baal, então lembra, é uma entidade do sexo masculino, é uma entidade do sexo feminino, Baal e Azerá. Como no Brasil, funciona do mesmo jeito, o mundo espiritual não cria nada, Exu e Pombagira, é a mesma coisa, é do mesmo jeito. E ali eles começam a se cortar, dançar em volta do altar, para que venha fogo do céu, mas o fogo do céu não vem. Aí quando chega meio-dia, Elias já começa a zombar. O teu Deus deve ter viajado, deve estar dormindo, precisa ser despertado. E ali naquele momento então, quando eles desistem, Elias chama todo o povo para perto. Presta atenção que isso é importante. Chama o povo para perto, ele restaura o altar. É necessário, para que venha o poder de Deus, o altar tem que estar restaurado. O altar está dentro de nós hoje, gente. Então ele restaura o altar e coloca 12 pedras, porque ali era chamado o Senhor de Deus, quando no altar o nosso Deus é invocado. E naquele momento ele pega então aquele sacrifício, e quando ele ora, antes de orar, ele faz algo impressionante. O problema de Israel naquele tempo é que havia 3 anos e meio sem água. Então ele pega 4 vasos de água e manda derramar 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Ele havia cavado um rego em volta do altar, e quando ele lança a água, ele está pegando aquilo que é mais precioso. A água naquele tempo, é por isso que a oferta mexe tanto com Deus. Ele pega aquilo que a água podia matar a sede dele por dias, mas ele pega 4 baldes de água, 4 vasos de água e joga sobre o altar. Ele pega o que é mais caro ainda do que aqueles animais. Eles podiam morrer de sede.
Então naquele momento Deus responde com fogo, e o fogo queima o altar, e o fogo também queima, lambe a água sobre o altar. Agora olha que interessante, nesse momento o povo para de cochear. O que é cochear? É você ter o que o Tiago chama de ânimo dobre. Às vezes você acha que Deus é o Senhor, às vezes você acha que não, é gente incrédula, que fica assim com o coração tombando para um lado e para o outro. Naquele momento, o povo não fala mais que Baal é o Senhor, eles dizem que Deus é o Senhor, que Jeová é o Senhor. Naquele momento, então Elias pega os profetas, leva para um rio que tem aqui perto, e ele faz o quê? Esses profetas são mortos. Então, nesse momento, o povo reconhece que Elias é profeta do Senhor, e ele começa a orar. Ele fala o seguinte, presta atenção nisso, lembra quando nós falamos que deve ser profetizado antes? Sim. Ele fala o seguinte para Elias: vai, come e bebe, porque eu já estou ouvindo o som de abundante chuva. Veja bem, 3 anos e meio sem chover. Então ele vai e começa a orar lá embaixo. Então nós subimos o Carmelo, ele começa a orar lá onde estava o nosso estacionamento, e ali ele começa a orar, ele pega pro moço dele, tipo um seminarista, e fala: sobe. E o menino sobe aqui e olha para a banda do mar. Ali está o Mediterrâneo, gente. Ali é o mar de Mediterrâneo. E ele sobe uma vez e fala assim: não vi nada. Ele fala: sobe 7. Antes do menino subir 7, ele fala: sobe 7 vezes. Ele já está profetizando o que vai acontecer. Na 7ª vez que aquele menino volta, ele fala o seguinte: eu estou vendo uma nuvem do tamanho de um punho de um ser humano. Ele fala: esse é o sinal que a chuva vai descer. Aleluia. Então ele corre e fala assim: Elias, prepara o teu jumento e corre, que a chuva vai te pegar. Então há uma lição aqui. Número 1, Deus só levanta profetas quando nós esquecemos da palavra dele. Tem gente que fica buscando profeta aqui e ali, sabe por quê? Porque Deus não fala mais com você há muito tempo. É porque você precisa de profeta. Quando você tapa os ouvidos para a palavra de Deus, por que tem gente correndo atrás de profeta e profetiza o tempo todo? Porque Deus não fala com ele. Mas quando o coração do homem está purificado pelo Senhor, Deus começa a falar naturalmente ao seu coração. Número 2, a palavra de Deus diz que enquanto você não confessa que Jesus é o Senhor, os milagres não acontecem. Então tem muita gente com milagres travados na sua vida, porque não reconhece o Senhor Jesus como Deus da sua vida, e fica impregnado de religião e não crê no Senhor. Número 3, o nosso Deus não é o Deus que quer destruição das pessoas. Ele não quer se apresentar como um Deus mau. Ele quer se apresentar como um Deus bom, porque Ele é bom o tempo todo. E Deus é um Deus que quer salvar. E número 4, o nosso Deus não é só um Deus que quer salvar. É um Deus que quer trazer respostas às nossas necessidades imediatas. Ele traz o fogo para provar: eu sou Deus. Mas Ele também traz a água para provar: eu sou Deus. Amém? Com a gente, estamos no Carmelo aqui, em Israel, um lugar lindo. Você precisa vir com a gente. Eu quero convidar você para dar um like, compartilhar e voltar com a gente aqui em Israel. Fica com Deus, até a próxima.